A história da bandeira no futebol remonta aos primeiros dias do esporte, mas seu uso evoluiu ao longo do tempo para se tornar uma tradição importante nas arquibancadas dos estádios. Vamos conhecer um pouco mais sobre como as bandeiras foram introduzidas e como elas se tornaram uma parte fundamental da cultura do futebol. No início do futebol, no final do século XIX e início do século XX, não havia uma cultura organizada de torcedores nos estádios. As partidas eram frequentemente assistidas por um público pequeno e local. Conforme o esporte crescia em popularidade, as pessoas começaram a se reunir para assistir e demonstrar apoio às suas respectivas equipes. As bandeiras, inicialmente, eram usadas para identificar diferentes grupos de torcedores ou para mostrar simplesmente as cores dos clubes. Com o tempo, as torcidas organizadas começaram a cultivar mais essa cultura e aparecer nos estádios, trazendo suas próprias bandeiras para as partidas de futebol. As bandeiras eram usadas para demonstrar o apoio ao time, criar um senso de comunidade entre os torcedores e criar um ambiente mais vibrante nos estádios. Elas também eram usadas como forma de comunicação entre os torcedores, muitas vezes exibindo mensagens de incentivo ou até mesmo dando aquela provocada nos adversários. As bandeiras com o tempo começaram a representar mais do que apenas um simples apoio. Elas também se tornaram símbolos das cores, história e cultura dos clubes. Cada equipe tinha suas próprias cores e símbolos, muitas vezes representando a região ou a cidade de origem de cada clube. As bandeiras se tornaram uma maneira visual de exibir essa identidade das equipes. À medida que o tempo avançava, os adeptos fervorosos do esporte começaram a incorporar as bandeiras como elementos centrais de tifos intrincados. Esses tifos, verdadeiras obras de arte visuais, são exibições meticulosamente coreografadas e harmonizadas nas arquibancadas. Com criatividade e dedicação, os torcedores se unem para criar espetáculos impressionantes que não só demonstram seu apoio inabalável ao time, mas também evocam uma atmosfera de celebração, paixão e camaradagem entre os aficionados que preenchem as arquibancadas do estádio. Nesses momentos, as bandeiras deixam de ser meros adereços e se tornam símbolos vibrantes de devoção, unidade e expressão artística no contexto do futebol. Além das funções já mencionadas, as bandeiras têm um papel multifacetado nas arquibancadas dos estádios de futebol. Elas são empregadas de maneira significativa para prestar homenagens emocionais a jogadores que marcaram a história do clube ou do esporte em si. Através de mensagens, imagens e símbolos cuidadosamente confeccionados nas bandeiras, os torcedores expressam sua gratidão e admiração por esses atletas que deixaram uma marca inesquecível. As bandeiras também atuam como elementos centrais nas celebrações de vitórias épicas. Quando o time conquista um título esperado ou alcança um feito notável, os torcedores erguem suas bandeiras com entusiasmo, criando um mar de cores e movimentos que captura a alegria e o orgulho da conquista. Essas exibições visuais são uma maneira poderosa de compartilhar a euforia com os jogadores em campo e de unir os torcedores em uma celebração coletiva. Além disso, as bandeiras têm a habilidade singular de transformar a atmosfera de um estádio. Elas acrescentam uma dimensão visual dinâmica ao ambiente, ampliando o fervor dos torcedores e intensificando a experiência de assistir a um jogo de futebol ao vivo. Quando agitadas em uníssono, as bandeiras criam uma sensação de unidade, conectando os torcedores em um poderoso coro de apoio que ecoa através das arquibancadas. A tradição das bandeiras continua forte nos estádios de futebol em todo o mundo, com torcedores de diferentes clubes usando-as para criar atmosferas únicas e vibrantes. As bandeiras no futebol evoluíram de simples símbolos de cores e identidade do clube para elementos essenciais da cultura e do espetáculo nas arquibancadas. Elas desempenham um papel fundamental na criação de um ambiente envolvente e apaixonado nos estádios, tornando cada partida uma experiência emocional e visualmente impactante. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações, para receber todas as novidades do nosso canal. Até o próximo!